No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios 6, 10-12, lutando contra os cristãos. Depois que recebemos o comando do Lúcifer para lutar contra os cristãos, nós então sentamos e traçamos as seguintes estratégias: 1. Causar doenças. 2. Causar esterilidade. 3. Causar sono na igreja. 4. Causar confusão, contendas e guerrinhas na igreja. 5. Causar o desinteresse, desânimo, frouxidão na igreja. 6. Fazer os cristãos serem ignorantes da palavra de Deus. 7. Pela moda criando rivalidade, concorrência e imitação. 8. Lutar, atacar fisicamente. Dos mencionados, eu gostaria de explicar dois pontos. Lutar fisicamente. Com a TV que me deram, eu vi os cristãos nascidos de novo. Nós não lutamos com hipócritas, os que vão à igreja, mas não mudam, continuam em pecado, são religiosos frequentadores de igreja, mas não temem a Deus, porque eles já nos pertencem. Para iniciar a luta, nós enviamos então as nossas agentes primeiramente às igrejas grandes. Dentro das igrejas ficam mascando pastilhas, ou fazem uma criança gritar, chorar ou fazer qualquer coisa que distraia os crentes de ouvir a palavra de Deus. Podem também entrar espiritualmente e fazer com que os crentes adormeçam quando a pregação estiver a decorrer. Se nenhuma destas táticas funcionarem, e o agente reparar que a palavra de Deus penetrou e tocou em crente, os agentes ficam à espera do crente fora da igreja, e assim que o crente sai, um deles cumprimenta o crente e oferece a ele ou ela um presente, e o presente é sempre o que você gosta. Muitos crentes na maioria das vezes pensam que é uma benção de Deus. É preciso prestar muita atenção e orar sem cessar, e o agente vai parecer muito amável e gentil. Ele ou ela faz tudo por tudo, antes que o crente aperceba-se do que está acontecendo, para o crente esquecer tudo que o crente aprendeu na igreja. Mas para um cristão realmente convertido, não cai nas estratégias acima mencionadas, e então os agentes, após o culto, cumprimentam e manifestam o desejo de conhecer a casa do cristão com o pretexto de que é nova na cidade e não conhece muitos cristãos ao redor. Enquanto decorre a conversa a caminho de casa do crente, o agente compraria rapidamente bananas para o cristão, e este encara este gesto como de amizade e amor. O agente, ao conhecer a casa do cristão, tem como objetivo de continuar a visitá-lo até finalmente apagar a luz de Cristo, isto é, afastar o cristão da presença de Deus, parar de buscar a Deus, parar de ir à igreja. Posto isto, o agente para de fazer visitas à casa do cristão. As operações principais dos agentes nas igrejas vivas e nas adorações são desanimar os cristãos de ler e estudar a palavra de Deus, e desse modo fazê-los ignorantes da autoridade, o poder e as promessas de Deus. Nas cruzadas, os agentes, meninas, são enviados para causar contendas e guerrinhas. Como cristãos são identificados? Os cristãos não são identificados a olho nu, pela Bíblia que eles sempre carregam ou por muitos cultos de adoração que eles participam. Os cristãos são conhecidos no mundo espiritual, através da luz que sempre brilha continuamente. Esta luz é similar à luz brilhante de uma vela, e localiza-se no coração ou faz um círculo em redor da cabeça, ou uma parede de fogo que envolve todo o corpo. Quando um cristão está andando sozinho, na longitudinal, nós os agentes vemos anjos que andam junto com eles, um pela direita, um pela esquerda, e um atrás. Isto faz com que seja impossível para nós aproximar-nos do cristão real. A única maneira que nós encontramos para penetrar na vida de um cristão é fazer com que o cristão peque, provocando assim buraco na proteção para que nós possamos fazer danos. Quando um cristão está dirigindo um carro e nós queremos prejudicar o cristão, nós deparamos que o cristão nunca está sozinho no carro. Há sempre um anjo com o cristão. Oh, caros cristãos, se soubessem somente o quanto Deus tem para vocês, não se metiam em pecado e nem viveriam descuidados. Fazer o cristão sair da presença de Deus. Sendo um presidente promovido pelo Lúcifer, eu enviava agentes, meninas, às igrejas vivas e aos encontros de adoração a Deus. Estas meninas são bem trajadas e depois que se prega a palavra, saem para a chamada do altar, e fingem ter recebido Cristo Jesus e oram para elas.
No final do culto, elas ficam à espera para conversar com o pastor, que naturalmente está muito feliz por causa dos novos convertidos. As ditas convertidas, as agentes, podem mesmo seguir o pastor até a casa dele. Se o pastor não tiver o espírito do discernimento, as agentes vão dominá-lo e levá-lo a pecar por meio do ato sexual, fornicação ou adultério. Isso ocorre no momento em que o pastor admira a agente com desejos. O ato da fornicação continua até que finalmente o espírito do Deus no pastor sai. Isto é a luz brilhante que identifica os cristãos reais no mundo espiritual, apaga-se. Aí a missão do agente é declarada cumprida. Neste contexto, eu gostaria de dar um testemunho de um cristão que ministrava a palavra de Deus. No mundo do espírito, das trevas, este homem é conhecido como um homem de Deus. Quando ele orava, havia sempre uma confusão entre nós no mundo do espírito. Nós enviamos as agentes meninas. Este homem alimentava-as, mas recusava ser seduzido. As agentes fizeram tudo o que poderiam, mas nunca tiveram sucesso. Em consequência, estas meninas foram mortas pelo Satanás por não terem cumprido a missão. Então, eu transformei-me em mulher e fui até ele, e por meio de palavras e ações tentava seduzi-lo, mas era em vão. Ele era espiritualmente muito forte. Este era demasiado para mim. Assim que eu não estava conseguindo seduzi-lo, eu decidi matá-lo, eliminá-lo fisicamente. Um dia, este cristão foi à cidade no mercado da estrada de Odequipe. Eu prestei muita atenção para ele, e quando baixou para ver o preço de alguns produtos, eu rodei um reboque que estava próximo e carregado com os óleos de cilindros. O reboque golpeou o poste de tensão alta da NEPA, o mesmo que a ADM, e caiu para a direita no mercado, matando muita gente, mas o cristão escapou. Como ele escapou foi um milagre. Um outro dia, vi-o viajando para a cidade de Nkipor, a pé. Eu rodei outra vez um caminhão do exército, que estava próximo e carregado com armas, para matá-lo. O caminhão entrou em linha reta na estrada nova do cemitério, matou muita gente, mas este cristão escapou outra vez. Depois que esta segunda tentativa que nós empreendemos falhou, nós desistimos dele. E ele está ainda vivo. Por causa de um único cristão, o diabo pode decidir destruir muitas almas, pensando ele que pode matar o cristão, mas a verdade é que o diabo sempre falha. Estes incidentes aconteceram e acontecem até hoje. Há muitos cristãos na terra, mas Deus Pai Todo-Poderoso sempre livra-os. O problema é, o diabo não desiste. Os pensamentos do diabo são sempre, eu posso conseguir. Mas nunca consegue. A partir do momento que o cristão ande verdadeiramente com o amor de Deus, e permaneça nele e não se deixar levar pelas coisas do mundo que conduzem ao pecado, o diabo nunca tem sucesso, não importa quão duramente o diabo empreender as suas investidas. Somente o descrente é que está à mercê do diabo. A opressão do cristão. Isto acontece na maior parte nos sonhos. Um cristão pode ter os seguintes sonhos. 1. Um familiar morto visitando ao cristão. 2. Mascarados perseguindo ao cristão. 3. Nadando com amigos no rio. 4. Amigos que trazem comida para o cristão comer. 5. Uma mulher solteira, casada tendo relações sexuais com um homem. Isto é mal, se ela não for liberta, conduz às vezes esterilidade. 6. Uma mulher grávida vê-se no sonho a ter relações sexuais com um homem. Isto é mal, se ela não for liberta, conduz às vezes ao aborto. Se um cristão está passando por pelo menos uma das situações acima descritas, não deve ignorar, mas sim deve examinar-se, confessar todos os pecados que conhece a Deus, expulsar todos os demônios e pedir a Deus que restaure o que quer que tenha sido alterado na vida dele ou dela. Isto é muito importante. A pessoa deve também procurar a ajuda e os conselhos de um cristão maduro cheio do Espírito de Deus, mais velho na fé. Como Satanás ganha almas para o seu reino. Quando Jesus Cristo ia para o céu, deu a seus discípulos um comando: vão a todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Enquanto alguns cristãos esperam ainda uma oportunidade mais apropriada e mais conveniente para obedecer este comando, o Satanás deu também este comando a seus agentes. A diferença é, os agentes do diabo são mais sérios em ganhar almas do que os cristãos. Uma das áreas de onde o diabo ganha almas é nas escolas secundárias, especialmente escolas das meninas. Algumas de nossas meninas são enviadas nas escolas como estudantes. Nós fornecemos toda a roupa interior, o mais caro e recente. Esta é uma estratégia principal, porque no lar das meninas, elas gostam de ficar somente de roupa interior. Nossos agentes são equipados para não faltar nada: cosméticos, vestidos, roupa interior, livros,
provisões e dinheiro. Um sabonete particular ser-lhe dado, para emprestar a todos os estudantes que pedir. Uma menina que deseja ser como ela seria atraída, e amizade é estabelecida. Gradualmente a gente criaria uma amizade mais forte. Nesse momento, a gente apresenta ela a nós, e nós passamos a visitar e a dar-lhe presentes para suprir todas as suas necessidades. Assim ela entrega-se a nós de livre e espontânea vontade. Por sua vez, ela agiria como a gente, e ganharia outras meninas, e assim por diante. Este plano é executado minuciosamente com uma determinação tal para não falhar absolutamente nada. Uma coisa que devo dizer claramente: Satanás não força ninguém. O que ele faz é atrair-te, e fazer com que tu te entregues de livre e espontânea vontade. Por isso a Bíblia diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A outra área onde o Satanás ganha almas para o servir, é nas boleias. Nós enviamos nossas meninas que são agentes para a estrada, para pedirem boleias, e geralmente as nossas agentes são muito bonitas, formosas, atrativas com roupas de luxo. Nos hotéis também existem muitas, e através destes métodos nós atraímos homens e mulheres para servirem o diabo. Muitas pessoas que nós vemos em panfletos ou anúncios em como são dados por desaparecidos, foram vítimas ao darem boleias às meninas que não conhecem. Portanto, cuidado com quem você dá boleia no seu carro.